Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, porque no vídeo de hoje a nossa conversa vai ser bem interessante sobre produções de horror que podem inclusive deixar uma marca positiva e significativa esse ano, tá? Então vem comigo pra gente trocar uma ideia muito da hora sobre os 40 jogos de terror mais esperados entre 2022 e 2023. E é aquilo, né, jovens? Antes de mais nada, já vai estralando o tapão no like pra dar aquela fortalecida insana. Coloca o headset, apaga a luz, entra no clima, porque esse vídeo tá repleto de jogos novos pra gente jogar. Logo de início eu já quero começar falando com vocês sobre uma experiência perturbadora de horror psicológico que me chamou muito a atenção quando anunciado. Em Luto, você joga em primeira pessoa, onde o seu principal objetivo é fugir da sua própria casa. Não houve muitas revelações sobre a história do game, tá galera? Mas foi dito que o protagonista está enfrentando uma perda de um ente querido. E o Luto vai oferecer um ambiente dinâmico e abordar fortemente efeitos de ansiedade e depressão, além de diferentes fobias que vão estar presentes no jogo. A pacata cidade de Roswell tem se deparado com acontecimentos estranhos nos últimos anos. Controlando um investigador, se analisa documentos na mesa do seu escritório, sobre todas essas coisas estranhas que andam acontecendo na cidade, principalmente envolvendo ETs e discos voadores. De início você não acredita, mas depois de saber do desaparecimento completo da família Peterson, você decide investigar a área e, claro, sua intenção é encontrar eles de qualquer jeito, seja vivo ou mortos, para pelo menos ter uma resposta sobre isso. Jogando em primeira pessoa, esse terror psicológico te coloca em uma investigação alucinante sobre uma família desaparecida e uma cidade cheia de medo. Com ambientações ultra realistas, o seu objetivo é descobrir o que está acontecendo por trás de tudo isso e pôr um fim nessa investigação. My name is Detective Reinhardt, Roswell Police Department. You're trespassing on an active crime scene. Give yourself up peacefully. No one has to get hurt here. A Game Awards preparou muitos novos anúncios de jogos interessantes chegando nos próximos anos, tá galera? Mas se tem um que empolgou bastante a galera, foi o novo Massacre da Serra Elétrica, que está previsto para chegar entre 2022 e 2023. Anunciado pela Gun Interactive, os desenvolvedores não deixaram muito específico do que poderia abordar essa jornada, mas é quase certo de que teremos a mesma pegada ali de jogos como Sexta-feira 13, tá? E até mesmo The Evil Dead, que foca bastante no multiplayer e no trabalho em equipe. Vamos aguardar para ver o que a gente pode ver até lá. Sendo um sucesso enorme entre os jogos para celular, Evil Nun The Broken Mask agora chegará ao PC. Aqui o jogador controla uma criança que foi enviada para um acampamento de verão religioso. E a intenção era que tudo isso fosse feliz e inesquecível, galera? Mas de repente os jogadores se veem trancados em uma escola horrível, com uma freira possuída conhecida como Irmã Madeleine, que procura punir crianças com um martelo gigante. A sua missão é se esconder, resolver quebra-cabeças e fugir desse lugar horrível. You will never disobey again. Se tratando de um jogo de terror psicológico jogado em primeira pessoa, Fobia tem bastante semelhanças com Outlast em alguns aspectos, tá? Aqui você é um jornalista que por motivos ainda desconhecidos fica em um hotel. O que você espera é passar uma noite tranquila para poder dar andamento na sua grade de trabalho. Só que logo você descobre que esse lugar tá longe de ser comum, tá? De forma surreal, os mundos começam a se colidir e você se encontra cercado em um lugar repleto de entidades sobrenaturais.
Para descobrir o que está acontecendo, o protagonista deve investigar isso e usar sua audácia jornalística. O jogo também conta com puzzles para resolver e você também pode explorar o hotel em busca dos mistérios obscuros por trás desse lugar. Além do mais, o personagem também vai usar uma câmera para capturar tanto os momentos do mundo físico como também do mundo espiritual. Eu fiz uma gameplay em 4K desse jogo aqui no canal da demo dele, tá? Se você quiser conferir, eu vou deixar disponível aí no link da descrição. Foram muitos os jogos que chamaram a nossa atenção quando anunciados, né galera? E The Callisto Protocol também apresentou um trailer interessante, né? Sobre um futuro distante com grandes semelhanças de Dead Space. Jogado em terceira pessoa, esse projeto leva os jogadores para Júpiter, em Callisto, onde existe uma colônia de prisões que parece ter sido invadida por alienígenas. O jogo parece contar com combates de armas de fogo e também corpo a corpo. E apesar deles não ter falado isso, Callisto Protocol parece abordar um sistema de sobrevivência, onde nessa prisão todos os jogadores vão ter que lutar para fugir de lá com vida. Something ain't right. Outro jogo que pegou todo mundo de surpresa foi Lies of P, onde os jogadores vão controlar o Pinóquio em terceira pessoa. Explorando a cidade sombria de Kirati, você precisa lutar contra todas as monstruosidades para tentar encontrar uma pessoa misteriosa que eu aposto muito que seja o Gepeto. O conto de Pinóquio foi reimaginado com visuais bem feitos, sob a história de que quanto mais o Pinóquio mente, mais humano ele se torna. O jogador vai poder usar várias armas de diversas maneiras para criar combos insanos, tá galera? E você também pode personalizar partes do corpo do Pinóquio para ganhar vantagem nas batalhas e até mesmo aprimorar suas habilidades. Já se passaram longos dias desde a última vez que a gente ouviu falar sobre o aclamado Martha is Dead. Esse jogo de terror psicológico se passa no ano de 1944 na Itália e tem abordagem de horror e suspense psicológico com gráficos realistas. Acontece que nessa mesma época as forças alemãs avançaram, né, e os confrontos da guerra ficaram muito mais intensos. Entre corpos dilacerados e destruição em massa, o corpo de uma mulher é encontrado afogado. Esse corpo pertence a Martha, mas o detalhe interessante aqui, galera, é que ela tem uma irmã gêmea chamada Julia, e ela avança para investigar melhor essa morte. Rodeada por contos folclóricos, Martha is Dead é um prato cheio para quem gosta de horror psicológico, tá? My room was so cozy and comfortable back then. Piece by piece, I need to get it out. I need to make that pain go away. Conhecidos por criar The Medium, Observer e até mesmo Blair Witch, a Bloober Team tem mostrado um empenho fenomenal na execução e criação de jogos de terror. Com esse crescimento já era esperado, né, que ela fosse anunciar alguma coisa nova pra gente. Então Layer of Fear foi apresentado com visuais impressionantes, feitos no Unreal Engine 5. Os dois primeiros jogos foram lançados em 2016 e 2019, tá? E cada um deles conta histórias de terror psicológico ambientadas em áreas sinistras que mudam de forma constantemente com a intenção de mexer com o senso de percepção dos jogadores. A Bloober Team confirmou que vai existir mais 2 AAA para anunciar em breve, tá? Se seguir o padrão da desenvolvedora, certamente vai ser 2 jogos de terror, quem sabe até mesmo um próximo Silent Hill. It's not done yet. It doesn't matter. It matters. Don't do it. It's slipping away. Go back! Go back! Finish what you started. Where is it? No, not like that. He'll fade away.
Comentado sobre ser um dos jogos de terror mais perturbadores desde Manhunt, Tormentor é uma produção completamente feita para nova geração de consoles e que também é esperada para dar as caras em 2022. Jogado em terceira pessoa, se assume o controle de um atormentador implacável que administra uma prisão abandonada repleta de vítimas que por ele estão condenadas à morte. O que acontece é que o seu personagem luta contra uma doença mental em desenvolvimento que acaba tirando suas memórias e causando desmaios frequentes. Você pode personalizar a prisão com novos instrumentos de tortura, vai ter um amplo editor de personagens para você criar novas vítimas também, sem falar da forma absurda e brutal de execução e finalização de pessoas. Esse jogo aqui é realmente macabro, tá, galera? No dia 20 de maio de 2022, finalmente conheceremos a tão aguardada continuação de The Forest com Sons of the Forest. Essa floresta repleta de canibais já fez muitas vítimas, né, galera? E dado esse fator, uma força-tarefa especial decide investigar o lugar e colocar um fim em tudo isso. O problema é que os canibais já esperavam essa visita, tá? E então derrubam o helicóptero com todos os soldados dentro. A parte não tão ruim de tudo isso é que você sobrevive, e então precisa urgentemente achar uma maneira de sair desse lugar com vida. O diferencial desse jogo é que vai ter muito mais coisas para o personagem fazer entre sobrevivência e craft, tá? E dessa vez você também vai ter um acesso a um arsenal mais moderno, armas de fogo diferenciadas e tecnologias para te ajudar na exploração. Mais um entre os jogos de terror de sobrevivência em terceira pessoa é o aclamado Daymare 1944. Ele vai contar a história sobre os acontecimentos antes de Daymare 1998, tá, pessoal? Aqui o jogador vai controlar uma agente especial chamada Dalila, que é uma ex-espiã do governo que agora está a serviço de uma unidade chamada Hades. O objetivo é entrar no centro de pesquisa experimental mais avançado dos Estados Unidos. A questão é que lá o jogador vai se deparar com muitos momentos de escuridão labiríntica e criaturas assustadoras, mas fica tranquilo, no meio de tudo isso, a gente também vai ter um arsenal da hora pra gente poder usar, tá? Entre armas tecnologicamente inovadoras e incrivelmente avançadas. Estrelado como um protagonista engenhoso, Isaac Clarke marca um retorno triunfal de um dos jogos de terror mais incríveis da geração PS3 e Xbox 360, tá? Apesar de se parecer muito com o retorno da série, esse remake tá bastante direcionado para ser uma continuação também, viu, galera? A EA esclareceu que aparentemente o jogo vai contar com um nível ultra realista de desmembramento e uma tecnologia simulada de cortes e decapitação. Foi dito também que o jogo vai receber uma quantidade, e variedade significativa de armas para você sobreviver a esse caos. A parte mais boa vindo da EA é que eles garantiram que o jogo não vai ter microtransações. Novamente é hora de se aventurar pelas florestas medonhas de Evil Dead em um multiplayer que parece impressionante. Programado para chegar em fevereiro de 2022, o jogo vai chegar tanto para a atual como para a geração passada de consoles. Semelhante também a Sexta-feira 13, os jogadores precisam trabalhar em equipe para fugir de uma certa área, e até mesmo fechar os portais do inferno para impedir que os inimigos dominem a Terra.
A desenvolvedora disse que o jogo vai ser bem legal, né, quando se trata ali de explorar os lugares para tentar achar itens de combinação e fuga. E além disso, o trabalho em equipe é mais do que crucial para vocês conseguirem vencer tudo isso. You and your friends will team up as classic Evil Dead heroes to live the nightmare. You'll use savage finishing moves or tear evil a new one. Or, if you're not into the whole save the world thing, we have another option. You can play as the vile Kandarian demon itself. But who would want to do that? You'd be a dick. Outra novidade que chamou bastante a nossa atenção em 2022 foi Carnival Hunt, que coloca você e outros jogadores na tentativa de sobreviver contra mecanoides assustadores. Se tratando de um jogo multiplayer, você pode jogar tanto contra ou de forma cooperativa com outros jogadores, tá? O objetivo aqui é você capturar o máximo de coelhos que você puder até que a carga desse mecanoide que te persegue acabar. O detalhe é que se você for pego também, a sua carga já era, viu? Um fator muito interessante é que você pode até se fingir de morto para esse monstrengo não te pegar. Depois que a corporação Leviatã assumiu a cidade, as coisas pioraram e muito. Agora uma nave estranha fica pairando sobre a cidade. Por alguma razão você retornou. Com a ajuda de alguém, você se conectou com as suas memórias passadas por meio de uma fita misteriosa. E então embarcou em uma jornada para encontrar suas memórias. Nesse mundo sombrio, experimente encontros estranhos e percorra memórias fragmentadas. Jogado em primeira pessoa, em Karma The Dark World, você precisa reunir, investigar e resolver quebra-cabeças, onde diferentes eventos vão acontecendo durante essa investigação. Years since I joined the Leviathan Ideology Bureau. I spent 8 years to find out who I really am. Welcome. Planejado também para chegar em 2022, o primeiro trailer de anúncio de Evil West tinha me deixado muito cético, viu? Mas depois que eu vi o trailer de gameplay, eu realmente fiquei impressionado com o projeto e com o rumo que ele tá tomando. Jogado em terceira pessoa, você controla um caçador que fica sabendo sobre uma ameaça sombria causando caos na fronteira americana. Você é um dos últimos agentes, né, de uma instituição de caça-vampiros que decide então colocar ordem nessa ameaça que assola o Velho Oeste. O jogador pode jogar sozinho ou no modo cooperativo, né, com outros jogadores, e você também pode evoluir o seu personagem, aprimorar armas, customizar ferramentas e explorar um lugar bastante intrigante com um enredo ser dito muito bem feito sobre salvar os Estados Unidos. You didn't see that coming. Seguindo essa lista insana de horrores, temos o cabuloso Scorn, que desde o princípio apresentou uma atmosfera profunda e medonha sobre um universo de pesadelos que o jogador precisa escapar. Aqui você joga com uma câmera em primeira pessoa, tá galera? E você precisa explorar um lugar repleto de enigmas e monstros nojentos para tentar desvendar um grande mistério. Scorn, desde o seu primeiro trailer, mostrou melhorias notáveis e ainda continua sendo um jogo bastante esperado no que diz respeito a terror e ambientações macabras. Situado como um mundo semi-aberto de horror psicológico e sobrevivência, Wronged Us apresentou uma das ideias mais originais em 2022 quando o assunto é terror, tá galera? Preparado para chegar somente na nova geração de consoles, o jogo ainda está em desenvolvimento, mas pode certamente chegar no final de 2022 e até 2023. Jogando em terceira pessoa, Wronged Us é baseado em uma história de horror ambientada em uma cidade pacata, onde os moradores estão loucos e perturbados, por motivos ainda desconhecidos.
A sua meta é explorar essa cidade que inclusive está cheia de detalhes e lugares para você explorar, né? Além de objetos que você também pode analisar. Afinal de contas, você pode encontrar muitas respostas em um jogo semi-aberto que também vai ter puzzles para resolver. Um outro detalhe bacana é que o jogador vai poder conversar com quase todos os NPCs da cidade para tirar dúvidas, tá? E você também vai ter acesso a armas de fogo e itens de sobrevivência para se safar bem de momentos difíceis. You're no man of God. You're an abomination. A filth. Why are you back, Isaac? I'm looking for someone. Depois de décadas, a gente finalmente presenciou outra criação do nosso icônico Keiichiro Toyama, que se você não sabe é simplesmente o criador do Silent Hill, né galera? Esse novo jogo dele se trata do jogo de terror Slitherhead, apresentando uma abordagem mais pesada de horror e ação do que as tendências que a gente via no Silent Hill. Apesar de não ter mostrado muito, foi dito que o jogo vai ser jogado em terceira pessoa numa toca infestada de pessoas contaminadas por um vírus que transformaram eles, né, em criaturas mutantes e monstruosas. Slitherhead também foi anunciado para chegar entre 2022 e 2023. Outro jogo que aborda bem a questão de uma Tóquio devastada é Ghost War Tokyo, que diferente de muitos jogos aqui da lista vai trazer uma gameplay em primeira pessoa, onde o jogador vai investigar também uma cidade japonesa que foi infestada de espíritos sobrenaturais. Até hoje a gente não teve uma visão tão clara do jogo assim, né galera? Mas foi dito que você pode, né, conjurar magias, explorar Tóquio em cenários incríveis e claro, ter que lidar com essas monstruosidades no meio do caminho e então livrar Tóquio de todo esse caos. Yet undone. Critical work. People always decry the truth when forced to face it. Still your fear. Depois de uma longa data de divulgação, a Mundfish diz que está nos estágios finais de desenvolvimento sobre Atomic Heart, tá? Esse shooter esquisito traz semelhanças enormes de BioShock, onde os jogadores vão ter que se deparar com vários finais diferentes, junto com um sistema incrível de criação de itens de sobrevivência e elementos de RPG. O jogo é jogado em primeira pessoa e você é um agente que precisa investigar documentos importantes que foram vazados em um laboratório. Atomic Heart também foi citado como um mundo semi-aberto e bem interessante de se explorar. Outro jogo interessantíssimo e que faz parte de uma novidade também no mundo dos games é In Nightmare, né, que conta a história de um garotinho que se fecha de tudo e acaba caindo em um sono profundo, onde os seus pesadelos ganham vida para te assombrar. Jogado de forma isométrica, o jogo apresentou uma gameplay com cenários interessantes e muitos quebra-cabeças para você resolver ao longo dessa história. Produzido pelo mesmo estúdio por trás de Forged in Shadow, o jogo aparenta não ter nenhum combate, tá? A intenção é manipular os monstros para que eles caiam nas suas armadilhas e você consiga sair de todo esse pesadelo. O último capítulo da antologia de The Dark Pictures foi também anunciada pela Supermassive.
E esse novo título parece ser muito mais assustador do que qualquer outro jogo da série. Sendo o quarto jogo da antologia, esse novo capítulo é conhecido como The Dark Pictures: The Devil in Me. Jogado em terceira pessoa, aqui um grupo de documentaristas recebe um convite misterioso para replicar um castelo cujo dentro houve um assassinato do Dr. Holmes, tá? Que foi o primeiro serial killer da América. Logo então, os cineastas descobrem, né, que estão sendo assistidos e enfrentam desafios terríveis antes de perceberem que existe muito mais nesse jogo do que seus números de audiência. O jogo vai abordar algo menos sobrenatural e brutalmente mais agressivo, bem semelhante aos Jogos Mortais, tá? Onde cada escolha que você fizer pode livrar ou matar cada um dos personagens. Com fortes pitadas de Man Down, esse é Rainbow the Mountain King, uma aventura de terror feita pela Jim Frost Studio, que parece muito interessante também. O jogador tem combinações intrigantes sobre questões folclóricas e mitologia nórdica, né, com indícios de conto de fada e atmosferas sombrias do nosso grandioso Del Toro. Combinando furtividade, combates e resoluções de puzzles, a história do jogo é baseada em um personagem que viaja por terras místicas, tá, para tentar encontrar seu irmão enquanto se depara com vários monstros e criaturas. Com o jogo Succubus preparado para sair esse ano também, Mad Mind agora tem toda a sua atenção frisada em Paranoid, que por sinal foi um jogo que ficou quieto por muito tempo, né galera? O jogo se passa nos anos 80 e você controla um personagem chamado Patrick. Esse personagem sofre de esquizofrenia paranoica, tá? E que fica profunda cada vez mais. A parte boa disso é que ele tá deixando seu apartamento para morar com a sua irmã e ficar mais tranquilo, né, quando precisar de ajuda. Mas é aí que eu te pergunto o seguinte, será que ele foi mesmo morar com a irmã dele ou tudo isso é paranoia? Esse é um dos jogos que eu mais quero conhecer e que parece bastante promissor. Sendo a subsidiária da Bloober Team, a Feardemic obtém agora os direitos de publicação de Dark Factory, tá? Um jogo ambientado nos anos 90, jogado em primeira pessoa, onde você controla um personagem, né, chamado Edward, um cara solitário que é atormentado frequentemente por um acontecimento do passado. A única coisa que deixa ele mais tranquilo é o remédio que ele toma. Em uma noite qualquer, enquanto Edward trabalhava no turno da madrugada, uma sequência de eventos perturbadores deixa ele cada vez mais perto de perder sanidade. O jogo é muito semelhante a Paranoid, tá galera? O personagem fica em dúvida sobre o que é real e o que não é. O jogo tem quebra-cabeças e você também pode fazer combinações de itens para avançar em uma certa área. Outro thriller de horror psicológico é Aftermath, que foi apresentado bem no comecinho de janeiro desse ano e parece abordar, né, claramente um sistema de sobrevivência enquanto se aprofunda na história. Aqui você é a personagem Charlie Gray, tá? É uma engenheira e astronauta que está em busca da sua filha depois que uma série de eventos começou a acontecer, né, trazendo criaturas horríveis invadindo a Terra. Existem grandes renomes por trás da produção desse jogo, tá galera? Foi dito que o jogador vai precisar se alimentar no jogo e manter sua saúde mental, além de cuidado, né, dos condicionamentos da personagem, dando forte ênfase no survival.
Ufa, galera, depois de tanto jogo de terror anunciado, a gente percebe que 2022 também tá preparado pra assustar muita gente, né, mano? E se você pensa que é só isso, estamos muito enganados, tá? Até porque tem outros jogos com atmosfera de horror também pra chegar nos próximos anos, como Alan Wake 2, Stray Souls, System Shock, Stalker 2, A Plague Tale Requiem, Ride Deep, Vampire the Masquerade Bloodlines 2, Unruly, Bornell A Jungle Nightmare, State of Decay 3, Faith the Unruly Trinity, Cho-Cho Charles, Rainbow Six Extraction, Dead Island 2, Scare Ritual e muito mais, tá? Se eu não falei algum jogo que você queria ter visto aqui na lista, por favor, deixe nos comentários aí também pra fortalecer a galera e a gente compartilhar novos jogos aqui sempre, beleza? E é aquilo, né, jovem? Se gostou do vídeo, não esquece de dar aquela voadora no like aí pra fortalecer cada vez mais o crescimento do canal e sempre, né, manter vocês antenados de todas as novidades. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve também, ativa o sininho de notificações. Sempre que eu trouxer um vídeo novo, o YouTube vai te avisar em primeira mão. Um grande abraço, tudo de bom sempre. Falou, falou, falou!